Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. E para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, meu amado, esse terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando as sutilezas do diabo, do inferno contra a Igreja de Cristo. Não é um ataque que se percebe sem muito discernimento, tem que ter muito discernimento, tem que ter muita percepção, muita perspicácia para ver a ação satânica em várias áreas que vão influenciar diretamente a Igreja do Senhor. E nesse trimestre nós compreendemos que a sutileza desse ataque se dá por conta da iminente partida da Igreja. Muito em breve, ela será retirada dessa terra. E o inferno tem investido de forma intensa para aniquilar todos aqueles que estão desapercebidos quanto à sua fé. E dando continuidade, hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Leitura bíblica encontra-se a partir de Mateus, capítulo 19, de 1 ao 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa só carne? Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Na presente lição, amados, nós vamos falar sobre a questão do divórcio. O divórcio, que era uma exceção, era algo tão distante da nossa realidade, das nossas igrejas, hoje, infelizmente, já faz parte da realidade de muitas igrejas e de muitas famílias. O casamento idealizado por Deus, irmãos, nesse casamento jamais teria espaço para o divórcio. Mas com a entrada do pecado no mundo, meu irmão, isto alterou drasticamente o propósito inicial do Criador. O casamento, ele foi uma instituição criada por Deus dentro dos princípios da fidelidade, do companheirismo, da completude de um para com o outro. Mas, após a queda, o homem perdeu parte da sua relação para com Deus, e esta relação dele para com o seu semelhante também seria abalada. O divórcio é tratado tanto no Antigo
como no Novo Testamento, com muita ênfase. Todavia, nunca foi a vontade de Deus que houvesse o divórcio e a separação entre casais. Muito embora nós compreendemos que o crente possa ter fracassado em dado momento no seu matrimônio, perdido o seu casamento, destruído a família, destruído até a sua moral. Muitos, eles ainda manifestam o desejo de servir a Deus, tanto a parte que ofendeu como a parte ofendida. E como tratar esta situação? Qual é a posição da igreja em relação ao divorciado, em relação à parte que sofreu a ofensa? Então nós estamos aí diante de um grande desafio que faz ser necessário muita sabedoria e discernimento por parte do pastor, do líder da igreja, para que a pessoa não se sinta tão à vontade de cometer o adultério e destruir o casamento, porque ele vai ter o respaldo, o amor da igreja. Mas, por outro lado, aqueles que se humilham, que se arrependem, que se mostram totalmente quebrantados diante do erro que cometeu. Então a igreja tem que estar preparada para acolher e a igreja tem que estar preparada para aplicar a disciplina de acordo com aquilo que o Espírito Santo orientar. O divórcio no contexto bíblico. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esse tema ele é trabalhado, tá bem? Então, se é tratado no Antigo Testamento e é tratado também no Novo Testamento, é algo que chama a atenção do povo de Deus. Nunca foi do propósito de Deus que marido e mulher se separassem. O propósito de Deus é que esta união fosse até que a morte os separe, duradoura. Mas nós precisamos compreender que, em se tratando das relações humanas, irmãos, muitas vezes o homem não consegue se manter fiel com Deus. Isso é oriundo da falta de caráter, da espiritualidade, de várias razões que nós tentaremos discutir no decorrer deste estudo. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. A realidade do pecado, irmãos, a entrada do pecado no mundo, alterou drasticamente a relação do homem para com Deus e do homem para com seu semelhante. A relação de Adão e Eva para com Deus era baseada na fidelidade, no respeito e na comunhão. E a relação de Adão para com Eva também era baseada na fidelidade, no respeito e na comunhão, tá bem? Do companheirismo de um para com o outro. Mas quando entrou o pecado, esta relação do homem para com Deus e para com o seu semelhante, meu irmão, ela foi drasticamente abalada. E vale lembrar que esse fenômeno divórcio e separação nunca fez parte do propósito inicial de Deus para o casal. Isso aí também é uma consequência da condição moral, da condição espiritual do homem caído. Na lei de Moisés, como nós olhamos lá, mas Deus estava legitimando, incentivando, impulsionando o divórcio? Não, muito pelo contrário. Já era uma prática que vinha desde o Egito, quando o povo viveu lá 400 anos, mais de 400 anos. O que a lei de Moisés visava não era legitimar ou incentivar a prática do divórcio. A lei, ela visava estabelecer regras, condições, circunstâncias em que este divórcio, essa carta de repúdio, poderia se dar. Então, alguém desavisado, lendo a Bíblia, vai entender que Deus está dando a legalidade, a legitimidade e até incentivando, porque bastava um homem achar algo indecente na sua esposa, e os teólogos se dividem nesta opinião. A coisa indecente pode ser alguma deformidade física, algo que foge ao normal. Outros compreendem que, por qualquer razão,
o marido poderia dispensar a sua esposa. É por isso que a lei de Moisés, ela veio estabelecer regras e frear essa tendência que o povo herdou de lá do Egito. O divórcio no contexto do Novo Testamento. O que diz a Bíblia, meu amado, no Novo Testamento? O que diz Jesus e o que diz os evangelhos e as cartas? Vamos lá. De acordo com Jesus, o divórcio só poderia se dar por conta da infidelidade de um dos cônjuges. No caso da infidelidade, a parte ofendida teria o direito de se casar novamente e recomeçar a sua vida ao lado de outra pessoa. Então nós observamos que aqueles que acham que o Evangelho de Jesus é uma porta aberta para o pecado, para o adultério, a fornicação, a prostituição, está equivocado. No tempo da lei de Moisés, sobre a antiga lei, meu amado, o homem ele repudiava a mulher por várias razões, mas dentro do cristianismo, dentro dos evangelhos, Jesus só estabelece uma única condição, em que uma das partes tenha cometido o adultério, a infidelidade. Neste caso, haveria ainda a possibilidade do perdão, como foi o caso do profeta Oséias, que a mulher o traiu e Deus mandou que ele fosse lá, perdoasse e tratasse bem. E nas cartas paulinas, também tratando deste assunto, Paulo ele é um pouco mais enfático e teve a direção do Senhor. Paulo diz que em caso de um cônjuge abandonasse definitivamente o lar, a outra pessoa poderia casar-se novamente. Então, Paulo ele fala o seguinte, olha, se são dois crentes que estão tendo desavença, desentendimento, é melhor que eles se reconciliem, tá certo? É melhor que se reconciliem. Agora, e quando é um casamento misto, crente com descrente, em que o descrente decide abandonar o lar definitivamente e deixando a mulher desamparada. Dentro dessa condição, nesta situação, a pessoa crente, ela ficaria desimpedida e poderia contrair um novo matrimônio. Mas quando é crente com crente, a orientação de Paulo é: tomem juízo, busquem a Deus, se reconciliem, porque afinal de contas, como é que vocês tomam a santa ceia do Senhor, estando com mágoa, ódio, rancor? É melhor consertar a casa, investir na relação para caminharem os dois juntos. Este é o parecer da palavra de Deus e dentro da condição de Jesus, somente em caso de adultério. Sobre a ótica de Paulo, além da questão do adultério, havia também a questão do abandono por uma das partes. A sutileza da normalização do divórcio. Nós estamos aí, meu amado, o divórcio, que era algo assim inconcebível no nosso meio, da coisa de 20 anos, 30 anos atrás, irmãos. Se tratando da igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus, era algo inconcebível. Mas, infelizmente, irmãos, isto vai se tornando, parecendo coisa normal, faz parte da evolução da sociedade, faz parte do contexto que nós estamos vivendo, faz parte do momento da história. Este é o problema. É quando a gente, ao invés de combater este mal, a gente passa a conviver com ele por julgar ser uma coisa normal. E o divórcio, ele não é algo normal, ele é algo nocivo, traz prejuízo, gera às vezes até morte. Nós vemos aí feminicídios, irmãos, entendeu? Quando se encerra uma relação.
Então nós vamos ver esta sutileza, como ela vai penetrando no seio da igreja. O divórcio no seu aspecto legal. Quando nós falamos do divórcio no aspecto legal, nós estamos falando o divórcio no aspecto jurídico. O que diz a lei? O que diz a Constituição? De acordo com a nossa Constituição, porque nós somos cidadãos brasileiros, tanto o homem como a mulher podem se divorciar a qualquer momento, por qualquer razão, e casar-se repetidas vezes, tá certo? Nós vemos muito isso aí na vida de pessoas famosas, de cantores, de artistas de Hollywood, de atores globais, de atrizes globais. É um casa, descasa, separa e por aí vai. Parece que troca de mulher como quem troca de roupa. Agora, nós precisamos compreender que nem tudo que é legal é moral. É algo que Brasília aprova, não tem consequências jurídicas, todavia é uma questão moral. Alguém que casa uma vez, casa a segunda, casa a terceira. É um caso de um suposto pastor que, passando na casa de um amigo dele que também era pastor, ele relatou dos vários casamentos, das esposas que teve, e que em nenhuma delas ele encontrou a mulher perfeita. A filha do pastor que estava em casa, ela falou, olha, eu sou levado a acreditar que o problema não são as várias mulheres que você teve, o problema está em você, tá certo, querido? Então nós vamos compreender, meu amado, que Brasília me autoriza a divorciar da minha mulher e contrair um outro matrimônio. Mas isto, e com relação à questão da moral? E com relação à questão da imagem pública da minha pessoa, da fé que eu professo, da função que eu exerço na casa de Deus? Então o divórcio ele não envolve somente a questão legal, ele envolve também a questão moral. Outra coisa que nós precisamos relevar, nós somos regidos, irmãos, por uma Constituição muito mais elevada do que a nossa Constituição brasileira. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos brasileiros, mas também somos cidadão do céu. E o cidadão do céu está sujeito às leis do reino de Deus. De repente você está diante de um dilema. Separo, não separo, termino, não termino, eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, eu vou procurar mesmo divórcio, que está todo mundo praticando. Meu irmão, a orientação de Paulo é que você e sua esposa se acertem, que vocês venham se reconciliar. Porque quando não quer, dois não brigam. E como fica sua comunhão com Deus? Como fica sua comunhão com o Espírito Santo? Peça de Deus muita sabedoria para não atrair mais sofrimento e maldição no dia de amanhã. O divórcio no seu aspecto moral. Como nós já falamos anteriormente, o divórcio ele não envolve somente a questão legal. Há um peso muito grande com relação à questão moral. Nós percebemos que no meio secular, o divórcio ele já virou algo banalizado, uma rotina. Isso é um reflexo da banalização da família, a banalização da união monogâmica entre um homem e uma mulher. Tá bom, meu querido? Há pessoas que já se casaram tantas vezes, repetidas vezes, que por fim agora resolveram inovar. Homem com homem e mulher com mulher. Como nós vemos casos de pessoa que se separou do marido e depois arrumou uma outra mulher, como é o caso daquela cantora lá da Bahia, tá certo, querido? Nós percebemos o seguinte, que principalmente entre essas pessoas famosas, formadores de opinião, de certa forma, essas pessoas, elas vêm influenciando muitos lares cristãos. Este é um grande problema. Sabe por quê? Porque onde estão os nossos valores morais? Há pessoas, meu amado, que seguem esse tipo de gente. Essas pessoas que casam, descasam, banalizam, terminam o casamento. Quem lembra daquelas novelas da Rede Globo, meu querido?
que sempre incentivando o adultério, a infidelidade, a destruição de uma família em detrimento, meu amado, do padrão estabelecido por Deus. Então nós observamos que este modelo apresentado durante décadas e mais décadas, ele influenciou a sociedade e tem influenciado também muitos cristãos. Porque, infelizmente, irmãos, vamos falar a mais pura verdade, muitos casais cristãos querem o céu dentro do lar. Eu quero um pedaço no céu do meu lar. Todavia, os valores morais desta família, deste casal, não são condizentes como alguém que é cidadão do céu. O passo para o divórcio, a separação, muitas vezes começa com a quebra da comunhão com o Espírito Santo, ou a quebra da comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, quando a pessoa se descuida da sua vida espiritual, quando a pessoa vai perdendo os seus valores, vai perdendo, abrindo mão dos seus princípios, vai fazendo uma concessão aqui, uma concessão ali, e por fim, o casamento para ele parece algo mais sem importância, sem relevância, principalmente daqueles que entram para uma universidade, que vão fazer um curso superior. Dali surgem oportunidades, conhecendo pessoas, ambientes e situações, e esta pessoa não investe mais na sua vida espiritual. Ali pode surgir uma ruptura do casamento, ali pode surgir uma brecha para a destruição do casamento. Então, o divórcio, ele envolve não somente a questão legal, mas ele envolve também a questão moral, porque abala diretamente a igreja e um péssimo testemunho perante a sociedade, porque as pessoas olham para a igreja esperando ver de lá um modelo, um padrão correto de um casamento estruturado, baseado na fidelidade, no respeito, no companheirismo e o amor dos filhos. O divórcio, ele vai gerar traumas muito grandes nos filhos, que vão ficar revoltados com a atitude do pai ou, quem sabe, com a atitude da mãe. Então, meu querido, que Deus nos guarde para termos um padrão moral baseado a partir dos princípios da palavra de Deus. O divórcio e a prática pastoral. Meu irmão, que caroço de angu, que abacaxi que muitos líderes estão na mão. É uma situação, meu irmão, que não é fácil de ser tratada. A questão do divórcio. Quando o marido, quando a mulher já partem de fato para o divórcio e a separação. Isso significa que o aconselhamento pastoral, as orações e tantas tentativas de reatar a relação ou consolidar não foram eficazes. E agora, como tratar este assunto no seio da igreja? Uma vez que, apesar do fracasso no matrimônio, a pessoa ela manifesta o desejo de servir ao Senhor. E como tratar aquela situação em que a pessoa se divorciou e agora ela pode estar em comunhão com a igreja ou não? Ela pode participar da Santa Ceia? Mas e se ela for a parte ofendida? E a parte que ofendeu é uma abertura para o arrependimento para ele? Então, são questões muito difíceis, que não têm respostas rápidas. Tem que ser analisado e tem que ter muita sabedoria, orientação do Espírito Santo para saber tratar a questão do divórcio dentro da igreja. A pessoa do divorciado. Até aqui, nós falamos da questão do divórcio, o divórcio no Antigo Testamento, o divórcio no Novo Testamento, a questão legal, a questão moral. Mas agora vamos tratar aqui do ser humano, a pessoa. Em um divórcio, todos saem perdendo. Tanto aquele que foi o que provocou o divórcio, como a parte ofendida. É como unir duas folhas de papel.
Casamento une os dois, são uma só carne. Tenta depois de colar duas folhas e separar. Elas vão ficar, cada uma vai ficar com um pedaço da outra. Assim é o divórcio. Então a pessoa, ela sai machucada. A pessoa sai dilacerada. A família fica destruída e abalada. Os filhos revoltados. E a pessoa que foi ofendida, às vezes, na maioria, pode ser a mulher. Ela se sente ofendida, tendo que lidar com um turbilhão de emoção. E nesse turbilhão de emoções que a mulher ela pode passar, ou até mesmo o marido, diante de um divórcio que a mulher perde a separação, esta pessoa é tomada por um sentimento de medo com relação ao futuro, porque em muitos casos havia uma dependência emocional, uma dependência também econômica. Ela também é tomada por um sentimento de culpa, porque embora ela tenha sido a vítima da questão do adultério, ela carrega aquele sentimento de culpa. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Isso vai trazer, amada, abalo até mesmo na questão da sua fé. A pessoa, por vezes, vai estar precisando aquele sentimento de prostração, depressão, tristeza profunda. Irmão, é difícil tratar uma pessoa que passou por uma situação traumática de um divórcio. É difícil alguém que investiu todos os seus sonhos, todas as suas energias dentro de um relacionamento e esse relacionamento ele é rompido. Então nós estamos falando aqui da pessoa, meu querido. Nesses casos, quando há um divórcio, uma separação, a alma dessa pessoa se encontra ferida, se encontra machucada. E muitas vezes a igreja, irmãos, ao invés de ter mais sabedoria nas palavras, né, na postura diante disso, as pessoas falam, agora não pode mais cantar no coral, agora não pode mais cantar no grupo no grupo tal de louvor. Não, agora não pode mais estar à frente do departamento. Mas vem cá, ela é a parte ofendida. Ela precisa de amparo, ela precisa de compreensão, ela precisa de ser acolhida, tá bom, meu querido? Então nós vemos que a pessoa, nesta condição, ela vai precisar do carinho, do amor, da atenção, da visita pastoral, do apoio da família e também, meu querido, em alguns casos, ela vai precisar de ajuda psicológica para ela se desvencilhar da dependência emocional em relação àquela pessoa e se desvencilhar também do sentimento de culpa, porque ela, no final, acaba carregando um peso muito grande, porque ela se sente culpada do término daquela relação. E agora, e se tratando da pessoa que foi o causador do divórcio, aquele marido que arrumou uma outra mulher, às vezes mais nova, se envolveu com uma outra pessoa e era crente, ou às vezes até um obreiro. Como tratar com esta pessoa? Bem, eu particularmente eu penso que quem entra por este caminho, se aventura, e ele foi o agente provocador, ele vai ter que arcar com as consequências. Em sendo ele um pastor ou um obreiro, ele não estará apto para pastorear, ele não estará apto para pregar e nem ensinar. Porque Paulo vai dizer o seguinte, aquele que não consegue governar sequer a sua família, como vai governar, administrar e cuidar da obra de Deus? Eu entendo que ali ele já se mostra uma pessoa desqualificada. Ele poderá passar ali anos em observação. É salvo em Cristo, porque se arrependeu. Mas isso não significa que a igreja, o ministério e os irmãos vão aceitar de imediato que essa pessoa retome as suas funções automaticamente. Ele levou um caminho para construir uma história. E ele vai perseguir um outro caminho para mostrar para todos que ele agora é uma outra pessoa. O divorciado como cristão.
E quando o divorciado, irmãos, é um cristão? Ei, meu irmão, a coisa fica com proporções difíceis, né? Muito embora o cristão, como eu já disse, ele tenha fracassado no casamento, ele tenha metido o pé pelas mãos, destruído o seu casamento, se envolveu com quem não devia. A esposa decidiu não perdoar, porque é um direito dela. Ou às vezes o marido decidiu não perdoar. A gente tem que ter muita sabedoria nesse caso. Sabe por quê, irmãos? Não é porque a mulher é crente, ela vai ser obrigada pela igreja, pelo pastor, a perdoar a ofensa, porque quem dorme com ele é ela. Quem vive com aquele infiel é a mulher. Então tem que ser uma questão muito pessoal. Jesus diz que em caso de infidelidade, a pessoa está livre para seguir a sua história, tanto o homem quanto a mulher. Existe o espaço para o perdão, existe o espaço para reatar aquela união, como é o caso de muitas irmãs que já passou por esta situação e Deus deu vitória e mudou. Mas eu conheço o caso que a pessoa não se sentiu segura para conviver novamente com aquela pessoa. Porque uma coisa é perdoar a ofensa, nós perdoamos. Agora, outra coisa é conviver com aquela pessoa, tá bem? A mesma parte que derrubou o leite, meteu os pés pelas mãos e fez besteira, ele ainda manifesta o desejo de servir ao Senhor. Então, como eu já disse anteriormente, não é concebível, aceitável, que alguém que foi infiel à sua esposa está à frente de qualquer trabalho na igreja. Eu sou da opinião, ele pode assentar no banco da igreja, irmãos. Ele pode sentar para assistir os cultos. E se ele mostrar de fato arrependimento, ele pode ser também restaurado à comunhão com a igreja. Mas tem que passar pelo processo chamado tempo, irmãos. O fator chamado tempo. Porque o tempo revela se houve arrependimento e se essa pessoa vem demonstrando fruto digno de arrependimento. Com relação à parte ofendida, nós precisamos entender o seguinte, que quando ela sofreu o agravo, às vezes ela está à frente de departamentos de jovem, de adolescente, departamento do ciclo de oração, ela está abalada espiritualmente, emocionalmente. O certo é ela ter um suporte emocional, um suporte espiritual, e se ela não tiver condições de continuar do trabalho, a igreja, irmão, dá a ela o suporte. E tão logo esta pessoa se recupere, como é caso de pastores que já foram alvo da infidelidade da sua companheira. E ele se sente abalado, todo arrebentado, destruído, e tem que muitas vezes estar à frente de uma igreja. Nesses casos, ele precisa ser tratado. Ele é homem de Deus, está à frente de um grande ministério, um grande trabalho, mas a alma dele está dilacerada, está ferida. Ele precisa ser tratado. Então, precisa tratar tanto a parte ofendida, como a parte que provocou aquela situação. Amém, queridos? Encerramos aqui a nossa ministração. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. São muitas nuances relacionadas ao divórcio. E o tempo aqui, ele não é favorável, tá bom, meu amado? Mas Deus, ele vem te orientar quando você for ministrar esta próxima lição junto à sua classe. Que o Espírito Santo de Deus te use com sabedoria, com inspiração, com autoridade. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta manhã, essa oportunidade que o Senhor nos deu para aprendermos a Tua palavra. Meu Deus, nunca foi do propósito do Senhor que o pecado entrasse no mundo. Nunca foi do propósito do Senhor, ao instituir o casamento, que houvesse o divórcio, a separação. Infelizmente, isto ocorre. Guarda o nosso casamento, Senhor. Guarda o meu lar, guarda o lar dos teus servos. Meu Deus, se há casais em conflitos, que haja reconciliação, que haja perdão de ambas as partes.
Meu Deus amado, no nome de Jesus, e se alguém está tendo que seu casamento à beira da ruína, talvez alguém que está com o coração dilacerado, triste, sofrendo, meu Deus, se culpando pelo término da relação, e ela foi a parte ofendida. Senhor, traz o consolo. Meu Deus, faz esta pessoa sorrir novamente. Faça com que ela venha se sentir feliz. Meu Deus, abre portas, cria circunstâncias ao seu favor. O Senhor é poderoso para restaurar qualquer casamento em crise, mas o Senhor pode fazer como foi com Abigail. Nabal era um homem sem juízo, filho de Belial. Meu Deus, a palavra fala que ele morreu e depois ela contraiu um novo matrimônio. Meu Deus, cuida do teu servo, cuida da tua serva, cuida da vida amorosa, da vida espiritual, da vida conjugal do teu povo. Assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste, não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto, nosso lindo, maravilhoso, glorioso Senhor Jesus estará de braços abertos para nos acolher. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.